Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, damos início à presente sessão ordinária. Peço ao vereador Ninha Fresneda para que faça a leitura da Bíblia Sagrada. César, senhor secretário Charles, senhores vereadores, vereadora, nossos amigos que se encontram aqui, telespectadores da TV Câmara, da TV do Povo, boa noite. De acordo com o regimento interno dessa Casa de Leis, farei uma citação bíblica no livro aos 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 e 18. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Coloco em discussão as atas das sessões camarárias do dia 27 de 10 de 2020. Não havendo manifestações, retificações ou impugnações, consideramos as mesmas aprovadas. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos de diversos. Da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Trânsito, ofício encaminhando CD com fotos e mapas das audiências públicas para o projeto de lei complementar 19/2020 da Secretaria Municipal de Governo, solicitação de prorrogação de prazo de requerimento da Caixa Econômica Federal informativo sobre crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da União. Do Tiro de Guerra de Tupã, convite para a solenidade de entrega de condecorações aos reservistas a ser realizada na noite de hoje. E da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ofício resposta à indicação de autoria do vereador Alexandre Scombate. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelos senhores vereadores. De autoria do vereador Antônio Alves de Souza, emenda número 7 ao projeto de lei número 46/2020, altera-se por meio de supressão ao anexo 7 e adição aos anexos 2 e 6 e correlatos do orçamento para o exercício financeiro de 2021. E de autoria do vereador Alexandre Scombate, emenda número 8 ao projeto de lei número 46/2020, altera-se por meio de supressão ao anexo 7 e adição aos anexos 2 e 6 e correlatos do orçamento para o exercício financeiro de 2021. Os expedientes serão encaminhados às comissões competentes. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes encaminhados pelo senhor prefeito municipal. Não há, senhor presidente. De acordo com o ato da mesa de número 12 de 2020, a leitura das indicações será dispensada, sendo as mesmas encaminhadas às autoridades competentes. Dispensada a leitura das indicações, indago ao secretário se há inscrições para a tribuna livre. Não há inscrições para essa noite, senhor presidente. Solicito ao secretário que proceda à leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores. De autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, moção 282/2020, manifesta congratulações ao sargento Juarez da Silva Nunes em razão do excelente trabalho como chefe de instrução do TG 02043. De autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho, Em discussão a moção de número 282 de 2020, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 284/2020, de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho, manifesta congratulações aos conselheiros tutelares de Tupã pelo Dia do Conselheiro Tutelar, comemorado em 18 de novembro. Em discussão a moção de número 284 de 2020, de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho. Pela discussão, vereador autor. Cumprimentamos o senhor presidente, demais da mesa, nobres pares, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, pela internet. Cumprimentamos a todos com a graça e a paz do nosso mestre maior, Jesus Cristo Nazareno, esteja com todos vós. Senhor presidente, eu venho aqui pedir voto favorável a essa moção 284,
ao Conselho Tutelar, que no dia 18 agora é comemorado o dia do Conselho Tutelar. Veja bem, senhor presidente, no dia 18 de novembro é comemorado o Dia do Conselheiro Tutelar. É um órgão de proteção à criança e ao adolescente de Tupã. Essa data foi instituída pela Lei 11.622, de 19 de dezembro de 2007. É uma profissão, senhor presidente, árdua, porque lidar com jovem, com criança, não é fácil. Haja vista que hoje os jovens e as crianças não são mais iguais no passado, né? Hoje, quando um jovem agride um professor ou alguém na escola, normalmente os pais vão contra os professores e a favor dos seus filhos. Então, quando esse pessoal, eles são chamados, eles são acionados, é porque está pegando fogo, é porque está saindo, às vezes, do controle. Então, é uma profissão árdua, não é fácil lidar com criança, com adolescente, às vezes depara até com alguns empurrões, algumas falácias, né? Xingos, palavrões. Eu venho aqui, senhor presidente, pedir voto favorável a essa moção, a esses grandes homens do Conselho, homens e mulheres do Conselho Tutelar, que prestam um trabalho por excelência. Muito obrigado e volto a palavra. Continua em discussão a moção de número 284 de 2020, de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho. Ninguém mais querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 285/2020, de autoria do vereador Augusto Fresneda Torres, manifesta congratulações à Igreja Assembleia de Deus Ministério Coroados pela dedicação ao trabalho ministerial. Em discussão a moção de número 285 de 2020, de autoria do vereador Augusto Fresneda Torres. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. De iniciativa do vereador Paulo Henrique Andrade, moção 286/2020, manifesta congratulações ao senhor Silmário Batista por sua eleição para se tornar o mais novo, magnífico reitor do Instituto Federal de São Paulo. Em discussão, a moção de número 286 de 2020, de autoria do vereador Paulo Henrique Andrade. Ninguém querendo discutir. Senhor presidente, gostaria de pedir ao Paulo Henrique permissão para subscrever esta moção tão importante para a nossa cidade, já que Silmário foi decisivo para a implantação do campus do Instituto Federal, que eu acompanhei pessoalmente. Então, gostaria de solicitar ao vereador que eu pudesse subscrever. O vereador Paulo Henrique ainda não está presente na sessão, excelência, mas eu, como presidente, estou abrindo aí para que você possa subscrever a moção, e se algum outro vereador quiser também, está aberto a todos. Ninguém mais querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 287/2020, de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho, manifesta congratulações ao senhor Wagner Ribeiro Pinto pelo Dia do Cabeleireiro, comemorado no dia 3 de novembro. Em discussão, a moção de número 287 de 2020, de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho. Pela discussão, vereador autor. Senhor presidente, novamente, nobres pares, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, pela internet, cumprimentamos a todos com a graça e a paz do nosso mestre maior, Jesus Cristo Nazareno, estejam com todos vós. Dia 3, hoje, senhor presidente, comemora-se o dia do cabeleireiro. E nós temos vários amigos aqui em Tupã. E dentre eles, o meu amigo em particular, né, muito querido na cidade, amigo meu, amigo da minha família, amigo nosso, Wagner Ribeiro Pinto, que aos longos dos 34 anos, ele vem prestando um trabalho muito importante junto aos nossos munícipes. Corta cabelo de todo jeito, salão ali Wagner Cosméticos, né? Trabalho muito bonito, muito importante, um local bem asseado, bem limpo,
um excelente profissional, 34 anos, que corta cabelo, né? Que faz um trabalho muito importante junto à nossa cidade, emprega 3 a 4 funcionários, vários funcionários direto e indiretamente. Então eu venho aqui, senhor presidente, pedir voto favorável a essa moção ao meu grande amigo Wagner Ribeiro Pinto. 34 anos de trabalho prestado junto à nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente, e volta a palavra. Continua em discussão a moção de número 287, de autoria do vereador Oswilde Fonseca Castilho. Ninguém mais querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Solicito ao secretário que proceda à leitura das moções de pesar apresentada pelos senhores vereadores. De autoria do vereador Pastor Eliezer, moção 283/2020, manifesta pesar em razão do falecimento do apóstolo Almir Reis da Costa. A moção de pesar será encaminhada à família enlutada. Visto que é regimental, eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio em memória do falecimento do apóstolo Almir, e também ontem foi dia de finados, em respeito a todas as famílias enlutadas que têm os seus entes queridos. Eu gostaria de fazer 1 minuto de silêncio, aproveitando então a ocasião do falecimento do apóstolo Almir. Dando sequência a essa sessão ordinária, indago ao secretário se há requerimento para deliberação. Senhor presidente, temos o requerimento de número 21/2020, de autoria do vereador Antônio Carlos Meireles da Silva. Requer ao prefeito... Questão de ordem, vereador Meireles. Eu gostaria que o secretário pudesse ler na íntegra, por favor. É regimental, peço ao secretário que faça a leitura do requerimento na íntegra. Requerimento 21/2020, requeremos, após satisfeitas as formalidades regimentais e ouvido esclarecer o plenário, que seja expedido ofício ao prefeito municipal da Estância Turística de Tupã, Caio Cande Pardaoc, e ao secretário municipal de Assuntos Jurídicos, João José Pinto, que forneçam cópia do contrato firmado junto à Delone S.A. Comércio de Automóveis em 13 de agosto de 2020, no qual a Prefeitura da Estância Turística de Tupã adquiriu 30 veículos de passeio 0 km, ano modelo 2020-2020, destinados a atender demanda das secretarias municipais por meio de pregão presencial 31, processo licitatório 167/20 e pregão presencial 42, processo licitatório 202/20, destacando as seguintes informações: 1. Preço real do produto em moeda corrente nacional. 2. Qual o desconto concedido? 3. Acréscimos legalmente previstos. 4. Ano modelo de todos os veículos adquiridos. 5. Soma total a pagar com ou e sem desconto. 7. Cópia da nota fiscal da aquisição dos veículos. No mais, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação deste requerimento, que após seja enviado ofício com cópia deste requerimento às autoridades relacionadas. Assina Antônio Carlos Meireles da Silva, o vereador Antônio Carlos Meireles da Silva. Em discussão, o requerimento de número 21 de 2020, de autoria do vereador Antônio Carlos Meireles da Silva. Em discussão, presidente. Pela discussão, o vereador autor. Boa noite, presidente, toda a mesa, nobres pares, toda a população que nos prestigia, o nosso boa noite. É um requerimento simples, né? Pedindo aí esclarecimentos para que realmente, qual foi o valor
real aí dos 30 veículos comprados aí na Delore. A gente mandou um ofício, a gentileza ali para a Delore, mandamos também para o jurídico, e aqui estamos aí oficializando realmente esse requerimento. E alguém pode vir depois, por exemplo, o Paulo fala, o Charles fala, né, que eu não fazia requerimento na época, é que na época tinha transparência, né, então eu puxei aqui um pouquinho dos requerimentos meus que eu tenho feito, são 15 apenas. Eu puxei aqui um pouco dos meus nobres colegas, o Paulo, até agora, nesse momento, 31 requerimentos nesses 4 anos, e também o Charles, 24. Então, eu faço poucos requerimentos. Mas aqui, nesse sentido, muitas vezes os caras estão vendendo o carro, o cara chega ali, o vendedor fala assim, o carro tem 4 portas, o carro tem motor. Rapaz, nós todos sabemos disso, mas muitas vezes estou desconfiando que tem até um aditamento aí, por isso que eu estou pedindo aí de tapete, de alguma coisa, tem alguma coisa esquisita, mas nós vamos esclarecer, por isso que eu estou pedindo esse requerimento e pedindo para que os nobres pares podem aprovar esse requerimento, tá bom? Deus abençoe a todos. Requerimento de número 21, de autoria do vereador Antônio Carlos Meireles da Silva, continua em discussão. Pela discussão, senhor presidente? Pela discussão, vereadora Thelma Tolini. Apenas para dizer que finalmente reconheceram que são 30 gols e não 60, né? Falaram que era 60 gols e esparramaram aí uma fake news dizendo que eram 60 gols que tinham sido comprados. Com o requerimento do nobre vereador, nós estamos aqui esclarecendo que são 30 gols. Então, acho que a gente precisa aprovar, inclusive porque toda a documentação está à disposição e com certeza será respondido. É só isso, senhor presidente. Obrigada. O requerimento de número 21, de autoria do vereador Antônio Carlos Meireles da Silva, continua em discussão. Ninguém mais querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Não havendo mais requerimentos, passamos para a fase do uso da tribuna pelos vereadores. Com a palavra o vereador Meireles. Presidente, eu já fiz a saudação, vou direto ao assunto. Eu sempre venho aqui para falar a verdade, né? Como São Tomás de Aquino diz que o tempo é o pai da verdade. Eu ouvi e vi uma propaganda eleitoral do prefeito Caio, falando que nesses 20 anos de Tupã, conseguiu aí o Termas em nossa cidade, ou seja, o Eco Termas Park. Eu fui criado ali na redondeza de Arco-Íris, ali no bairro Cocrã, bairro Três Vendas, bairro São Bento, bairro Toledo, Primeiro Progresso. Eu conheço muito bem aquela região. Então, o senhor secretário e também o prefeito, na época, ele tinha 3 secretarias, tinha lá o turismo, tinha a cultura e tinha a secretaria institucional, e tinha também a saúde, o esporte. E eu vejo aqui que o prefeito, por isso estou entendendo, quando ele fala que conseguiu, nesses 20 anos, ele estava trabalhando, porque como ele era secretário do turismo, ele não fez nada nos 2 anos. Então, eu acho que talvez ele está tentando pegar esse território que é de Arco-Íris e falar que fez algo. Então, eu não queria, Vossa Excelência, o prefeito, chamar o senhor de mentiroso. O senhor está sendo mentiroso, porque eu puxei aqui, vou ver se... Aqui, ó, o CNPJ, e o CNPJ fala ali que o Eco Termas Park pertence ali ao bairro São Bento, ali Arco-Íris, e os impostos são recolhidos em Arco-Íris. Então, de tentar se promover em cima do Eco Termas Park, falar que é de Tupã, que conseguiu nesses 20 anos, desculpa, prefeito, mas o senhor está sendo mentiroso, igual eu provei aqui que o CNPJ, os impostos, são recolhidos em Arco-Íris.
Quero também aqui, eu fiquei indignado, quero mostrar aqui. Ontem foi dia de finados, e andando ali no cemitério, as pessoas me questionavam, mostrando a situação em que o cemitério se encontrava. E ninguém fez aí a limpeza. Ou melhor, estava fazendo a limpeza na hora que o pessoal estava visitando. Coitado dos funcionários, né? Então, é lamentável essa situação, porque eu acho que o prefeito não tenha limpado lá, porque talvez não dá voto ali, né? Mas os familiares têm que ter respeito ali aos familiares que estão fazendo essa visita. Deixo aqui o questionamento também. As pessoas do Covid, estava percebendo lá, eu fiz a visita, grande parte foi ali colocado nos corredores. Mas cadê o terreno que o ex-prefeito Ricardo Raimundo deixou ali da Legião Mirim? Será que pagaram? Já deu alguma parcela? Está concluído ou não está? Então, deixo aqui essa pergunta a toda a população. População, prefeito Carlos está mentindo quando ele fala que o Eco Termas Park ele conseguiu nesses 20 anos. Mentira. É de Arco-Íris e os impostos vão para Arco-Íris. Eu conheço essa região. Morei lá 20 anos. Conheço bem. Deus abençoe a todos. Com a palavra, vereador Castilho. Graça e paz. Cumprimentamos a todos, nobre presidente, demais da mesa, nobres pares, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, pela internet, com a graça e a paz do nosso mestre maior, Jesus Cristo Nazareno, estejam com todos vós. Senhor presidente, eu venho aqui parabenizar e agradecer o secretário de Obras, Valentim Bijeski, está fazendo um excelente trabalho em nossa cidade, não é? Diga-se de passagem. Estivemos ali na vicinal Tupã, Coatá, e ali tem várias chácaras, né? Várias chácaras. E ali, próximo do Rancho do Suco, quando chove, ali fica aquela água-planagem, não é? E eu estivemos lá filmando, estivemos acompanhando, né? E vários carros ali já rodaram, né? E eu, de pronto e imediato, convidei o secretário de Obras, Valentim Bijeski, para que estivesse no local. E diga-se de passagem também, todas as vezes que nós ligamos para ele, quando ele não atende na hora, ele já retorna. Então, isso é uma grande virtude do secretário de Obras, Valentim Bijeski. E ele foi comigo até o local, estivemos ali com o Márcio do Rancho do Sul, e também estivemos ali, e ele nos disse que irá tomar providências ali no local. No local ali vai ser feito aquelas caixas de contenções, né, para que venha solucionar os problemas ali nas imediações do Rancho do Sul. Um pouco mais para frente, senhor presidente, ali houve um acidente com vítima fatal, alguns tempo atrás, né? E nós estamos reivindicando ali 2 redutores de velocidade, né? Haja vista que temos ali mais de 200 assinaturas, né? Que o pessoal pedindo ali redutor de velocidade, porque os veículos descem em sentido Tupã, Coatá e Tupã-Baços em alta velocidade, né? E nas proximidades ali do antigo pilão Amidos também é o contrário, né? Então, eles já nos informaram de pronto e imediato que será solucionado o problema também ali dos redutores de velocidade. Então, eu venho aqui, senhor presidente, passar esses informes para os moradores dali, né? Que com certeza terão ali as suas saídas e vindas, entradas ali nos sítios, nas chácaras, com certeza não correrão
mais riscos, né, de acidentes com vítimas ali no local. E também venho aqui agradecer e parabenizar mais uma vez nosso amigo Valentim Bijeski, que sempre está pronto para nos atender. Muito obrigado, senhor presidente, e volto a palavra. Não havendo mais vereadores para fazer uso da palavra, eu declaro encerrado o expediente e iniciamos a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos projetos constantes da pauta. Primeiro projeto contido na pauta é o projeto de lei número 50/2020, autoria do prefeito municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 59.060 para ações estratégicas de apoio à gestação pré-natal e puerpério, em decorrência da pandemia do coronavírus, com a inclusão e identificação de nova ficha de despesa na lei orçamentária vigente, movimentando recursos repassados pelo governo federal e da outras providências. Em primeira discussão, projeto de lei número 50 de 2020, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. A seguir temos o projeto de lei número 51/2020, também de autoria do prefeito municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 111.220 para atender necessidades de custeio com o fortalecimento das equipes e serviços da atenção primária em função do enfrentamento do Covid-19, com recursos repassados pelo governo federal e a inclusão e identificação contábil de dotação específica na lei orçamentária de 2020 e da outras providências. Em primeira discussão, projeto de lei número 51 de 2020, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Não havendo mais expediente a serem analisados na ordem do dia, declaramos a mesma encerrada e iniciamos a explicação pessoal. Não havendo vereadores para falar na explicação pessoal. Pela palavra, senhor presidente. Pela palavra, vereador, primeiro secretário, Charles dos Passos Sanches. Senhor presidente, antes de eu começar a minha fala, eu gostaria de solicitar, de requerer ao nobre líder da minha bancada, o vereador Paulo Henrique, que me ceda pelo menos mais 3 minutos para que eu possa concluir o meu pensamento. Cedo até 5 minutos, para que o próprio vereador tenha tempo de explanar todo o seu raciocínio. É regimental, o vereador tem até 10 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, população que nos acompanha em casa, pela internet e também pela TV Câmara, nosso boa noite. Senhor presidente, eu nem estava pensando em fazer o uso da palavra, mas eu preciso fazer um comentário a respeito da fala do nobre vereador Antônio Carlos Meirelles, que já por 2 semanas consecutivas denomina a Câmara Municipal de idiota. E hoje vem falar mais uma vez do que não sabe, né? Sobre esse investimento do Ecotermas Park. E dizer que o Termas é de Arco-Íris, ou que o Termas é de Tupã, ou que o Termas pertence a Marte, senhor Meirelles, pouco importa. O que importa é que nós estamos desenvolvendo o turismo na nossa cidade, o turismo na nossa região. Aqui foi citada até micro-região. Se o senhor, possivelmente o senhor deve ter assistido ao vídeo para poder comentar, né? E não deve ter prestado atenção. Os 2 proprietários do Ecotermas Park disseram em depoimento que estão investindo também na cidade de Tupã. Eles estão abrindo um escritório aqui, uma filial aqui na nossa cidade, está gerando 40 empregos diretos que serão de Tupã, porque isso é negociação com a Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O senhor Nilton Takahara está fazendo um excelente trabalho nessa interlocução. Mas o que me surpreende, senhor Meirelles, é o senhor, pertencente ao Partido Verde, que sempre defendeu o bem comum, a transparência,
o desenvolvimento, trabalhar pela população. Não sei se o senhor reparou que depois que o ex-prefeito saiu, o senhor só é contra. Faz requerimentos excessivos, destila veneno, tem falas ácidas aqui nessa tribuna, e só enxerga os defeitos. Enquanto o ex-prefeito estava no governo, Vossa Excelência não via os defeitos. E agora só vê defeitos. Então existe sim uma incoerência de pensamento, porque se o pensamento é o bem comum, é trabalhar por Tupã, é ajudar o desenvolvimento, então alguma coisa está errada, alguma coisa não se encaixa, senhor Meirelles. E mais uma vez, o PV sempre foi do bem, sempre foi pelo desenvolvimento, e está trabalhando contra o desenvolvimento do turismo. Nós temos o Ecozoo, que já existe, que está sediado, sim, o CNPJ está na cidade de Arco-Íris, mas eles estão abrindo o Ecotermas Park, que será outra empresa que, claro, vai trabalhar junto com a antiga empresa, mas está gerando emprego para a nossa cidade, está gerando desenvolvimento para a micro-região, porque hoje as políticas públicas voltadas ao turismo, aliás, voltadas a qualquer segmento, trabalha com as micro-regiões, porque se Tupã desenvolve sozinha, mas a região não, pelo menos a micro-região não se desenvolve, então não há desenvolvimento pleno da cidade. Então, senhor Meirelles, o nosso pedido é que, assim, o senhor tente realmente fazer uso do tempo, né, de parlamentar para buscar realmente o desenvolvimento da nossa cidade. Os requerimentos são importantes, vamos fiscalizar. O senhor tem razão, tanto é que eu não votei contra nenhum. Mas chamar o nosso prefeito de mentiroso só me traz na mente uma única... Estamos com um probleminha aqui na conexão com o vereador Charles Dos Passos. Então, nós vamos passar a palavra para o próximo vereador inscrito. Depois o Charles volta para concluir, então, o raciocínio dele. Sobra ainda, pastor? Tem. Ele tem 5 minutos ainda, só que a conexão dele, não sei o que aconteceu. Não, tudo bem, só para que ele... Tá? Ok, não, ele vai... Só vamos passar para o pastor Cabo Castilho, depois o Charles volta. Então, com a palavra, vereador Cabo Pastor Castilho. Senhor presidente, nobres da mesa, nobres pares, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, pela internet, cumprimentamos a todos com a graça e a paz do nosso mestre maior, Jesus Cristo Nazareno, esteja com todos nós. Senhor presidente, novamente aqui, enaltecer, né? Trabalho do Valentim Bijeski. Valentim Bijeski, que sempre está pronto, atende todas as ligações na hora. Quando não é possível estar em reunião, já retorna em seguida. E nós andamos muito pela cidade, né? Eu estive ali em contato com o pessoal da Vila Marabá, ali nas proximidades da rua Júlio do Alípio. E entrando em contato com eles, e eles fizeram algumas reivindicações, tipo taixões ali próximo à fábrica de balas doces ali, os alunos, né? Taixões, faixa de pedestre, porque ali o fluxo de veículo é intenso, inclusive na hora do almoço e na hora do jantar, meio-dia e às 18 horas. E estivemos ali acompanhando por 2 dias seguidos e realmente comprovamos. Entrei em contato com o Valentim Bijeski, que de pronto e imediato nos atenderam, e fomos até o local. E ele me disse que esse trabalho será feito em breve
né? Essa semana, talvez na outra, já estará sendo feito esse trabalho ali na rua Júlio do Alibe, no final da Avenida Tamoios, próximo ali à Vila Marabá. Com certeza, os maiores beneficiados serão ali todos aqueles que transitam ali pelo local. Haverá uma faixa de pedestre, né? E os moradores ali da região. Fizemos também um outro documento, senhor presidente, ali nas imediações da rua Aimorés, com a rua Chavantes, né? Ali atendendo o anseio dos comerciantes pelo local. Estivemos ali também por 2 vezes, acompanhando, e ali o tráfego ali é intenso, inclusive às 11, 12 horas, e 18 horas, entre as 18 e as 17 horas. E o que os comerciantes também estão ali reivindicando? Redutores de velocidade, taxões ali pela via e faixas de pedestre. Também entrei em contato com o Valentim Bijeski. Foi comigo até o local, senhor presidente. E ali também disse que será resolvido e ali, em breve, será solucionado o problema ali pela rua Aimorés, nas imediações entre as ruas Iporãs, Guaicurus e Chavantes ali. Então, senhor presidente, eu venho aqui enaltecer o trabalho do Valentim Bijeski. Haja visto que também está acompanhando, claro, pertence a ele, o recap em nossa cidade. A Vila Marajó ali está linda, maravilhosa. As ruas estão sendo recapeadas, né? Ruas que nós fizemos indicações, né? Então, eu imagino a cabeça do secretário Valentim Bijeski. É muita coisa ao mesmo tempo, e mesmo assim, ele tem um tempo para nos atender. Então, eu venho aqui, senhor presidente, enaltecer e parabenizar nosso amigo secretário de Obras, Valentim Bijeski, que presta um trabalho por excelência, um trabalho muito bonito junto à nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente, e volta a palavra. Vamos retomar, então, a palavra com o primeiro secretário, o vereador Charles, que estava falando, a sua conexão caiu. O vereador ainda tem 5 minutos para fazer uso da palavra. Obrigado, presidente. De fato, tive um problema técnico, mas vamos lá. Eu estava falando que só me vem uma coisa na cabeça quando eu vejo o Meirelles falar tão mal do governo do Caio. Porque eu tenho andado, senhor presidente, pela nossa cidade, e eu ouço muitos elogios ao nosso prefeito, ao nosso atual prefeito, que tem se desdobrado para conseguir conduzir a nossa cidade com responsabilidade e seriedade. Eu continuo fazendo o meu trabalho de fiscalização, senhor presidente. Não estou fechando os olhos para nada do que a gente vê, que às vezes é equivocado, ou que, de repente, tem duplo sentido. A gente continua cobrando, continua tentando orientar, assim como fazia como ex-prefeito. A diferença, senhor presidente, é que o nosso atual prefeito, o senhor Caio Aoki, ouve o que a gente tem para falar. Não só ouve, mas também coloca todo o aparato de secretariados para estudar o caso, para nos ouvir também e para solucionar os possíveis problemas que nós encontramos. Então, senhor presidente, eu só vejo um tipo de explicação para a postura do senhor Meirelles. Recalque. Infelizmente, o senhor Meirelles ficou doidinho com o que aconteceu com a nossa cidade, com a saída do ex-prefeito, que é do seu partido. Então, ele precisa defendê-lo. E nós estamos durante o período eleitoral, senhor presidente. E essas fake news, essas mentiras, esses diz que diz, isso já começou a acontecer já tem um certo tempo. Existe um exército de fakes trabalhando nesse sentido. Porque uma coisa eu acredito, senhor presidente, e eu quero que aqui a população ouça com bastante clareza. Quando alguém fala mal de outra pessoa, nesse caso de um político, é porque não tem motivos bons para falar do seu próprio trabalho. Veja bem, quando eu faço propaganda contra, é porque eu não tenho o que falar de bem do meu trabalho. Então a gente precisa realmente colocar na balança. Por que tantos ataques? Por que tanta falatória? Por quê? Porque não tem o que apresentar de bom. Não tem motivos para falar de si. Então ataca o outro. Será que é desespero, senhor presidente?
População, vocês têm que pensar. Voltando ao caso do Ecotermas Park, que trará um benefício gigantesco para o turismo de Tupã, para a rede hoteleira, para os nossos mercados, para as famílias que poderão passear, se divertir, passar horas de lazer, para a família dos funcionários que poderão trabalhar nesse empreendimento, e porque na nossa região nós teremos um Ecotermas Park, bem pertinho, senhor presidente, é aqui pertinho das Três Vendas, no nosso município. Então fica aqui, senhor presidente, a tristeza, né? Porque chega a época de política, chega a época de eleição, e o desespero bate, então as pessoas começam a jogar farpas, destilar veneno contra tudo e contra todos, para tentar denegrir a imagem. Então eu peço, população, avalie bem. Se não pode falar bem do seu próprio trabalho e critica os outros, boa coisa não pode ser. Era só, senhor presidente, eu precisava falar desse assunto, porque a gente ouvir coisa dessa e ficar quieto, significa que nós estamos concordando. E eu não concordo de jeito nenhum. O Ecotermas está aí, é uma realidade. Eu ouvi o depoimento dos 2 proprietários, que estão, sim, acreditando no prefeito Caio, que estão acreditando no nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, estão acreditando na nossa cidade e estão investindo aqui em Tupã. Fico muito feliz que nós estamos trabalhando pelo desenvolvimento. Diferente, senhor Meirelles, diferente do PV, que viu o seu castelinho de cartas desmoronar e entrou em depressão. Era só, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Meirelles. Boa noite, presidente. Toda a população que nos prestigia ainda nesse momento. Eu vim para a política, excelentíssimo Charles, sempre pensando no bem comum. É tanto que nós lutamos para sempre eleger 2 gabinetes, um na esfera federal e outra na esfera estadual. E esses 2 deputados trouxeram 56 milhões, pegando desde Marília até Panorama. Esses 2 deputados lutou para reativar a malha ferroviária. Tem vereador aqui que só foi na reunião lá, só fez reunião. E eu tenho também as falas deles aqui gravado, falando que a malha ferroviária não ia vir. Eu tenho gravado. Se precisar, a gente mostra. E esses 2 deputados vai trazer, com essa reativação da malha ferroviária, 6 bilhões aqui. Então, nós pensamos na unidade. Enquanto que a Vossa Excelência, quando o senhor falava mal do prefeito Ricardo, acho que o senhor tinha dor de cotovelo, não queria ver uma cidade se desenvolver, o senhor não pensava na unidade. É tanto que os 11 vereadores, população, não pensavam na unidade. Caçou aí o ex-prefeito Ricardo Raimundo. E cadê o Caio? O Caio tinha 3 secretarias. Tinha a saúde e tinha o esporte. Na época, o Caio tinha a Secretaria da Saúde e o Laércio fechou o pronto-socorro. E depois, o próprio Laércio abriu o pronto-socorro com a entrada do prefeito Caio, para dizer que foi o salvador da pátria, o prefeito. Ô, população, quem é o mentiroso? Quem que deu o golpe? Agora, vim falar aqui, eu conheço a região, o Ecotermas Park está dando aí 40 empregos, que beleza, vai ser para Arco-Íris. Paga os impostos em Arco-Íris. Agora, na gravação, falou da micro-região, sim, nós temos que trabalhar em parceria. Eu sempre penso na unidade política, o bem comum tem que prevalecer na nossa cidade para poder desenvolver. Tupã não consegue desenvolver sozinho, precisa de unidade. E os 11 vereadores, população, pensa nisso. Vocês têm uma arma na mão que é o título eleitoral. Pense que eles não gostam de Tupã, não ama Tupã. Caçou um prefeito que todas as obras que estão fazendo são fruto do outro prefeito. O prefeito pegou, aí quebrou os ovos, fez a massa,
colocou o bolo no forno, assou o bolo, colocou na mesa para cortar, os caras estão comendo falando que eles fizeram a receita deles, pô. Gente, o Eco Termas Park é de Arco-Íris. Aqui, ó, o prefeito falou que era de Tupã nesses 20 anos. É mentiroso mesmo, porque os impostos vai para Arco-Íris. População, é esse governo que vocês querem? Um governo que mente? Um governo que chegou no centro de saúde que já estava pronto, caçou o prefeito na noite, dia 28, no dia 29, colocou a placa falando que ele que fez. É mentiroso colocar a placa lá. É esse governo que vocês querem? População, vocês têm uma arma na mão que é o título eleitoral. Pensa nos 11 vereadores que não pensou na unidade política para Tupã desenvolver. Que Deus abençoe a todos. Com a palavra, o vereador Paulo Henrique Andrade. Senhor presidente, eu estou tentando me inscrever para falar, eu não estou conseguindo. Então me coloca aí na ordem depois do Paulo Henrique, por favor. Ok. Vamos lá, presidente, demais vereadores aqui presentes, meu boa noite, para falar um pouquinho das conquistas, né, que a gente está tendo na nossa cidade, e aqui eu acho que a gente deveria estar discutindo realmente que, graças a Deus, nós vamos ter o retorno de um sonho de termos aqui na nossa cidade, na nossa micro-região, um termas de primeira linha, que eu acho que é o principal. Sobre a questão de ainda não estar no nosso município, Meireles, é porque eles estão terminando de fazer a reforma, de fazer toda a adequação à população que nos assiste, e a hora que tiver realmente toda a parte executada do projeto, o AVCB, toda a parte realmente estrutural e burocrática, o CNPJ vai estar aqui no nosso município. Isso é compromisso, isso é falar a verdade, não é jogar a verdade aos ventos, falando que vai ter 6 bilhões de investimento, não sei aonde, na ferrovia, e o que a gente vê só é mato, e nada dessa conquista vir de novo para a nossa cidade. Acho que é importante ressaltar para toda a nossa população que esse investimento vai vir sim, já está lá, é uma realidade lá no nosso município, aqui no nosso município, e realmente vai acontecer. Mas é importante lembrar o nobre vereador Meireles, que lá atrás, o prefeito Ricardo pegou o dinheiro do country, 2.700.000, jogou na Avenida Tamoios, querendo terminar a Avenida Tamoios, não conseguiu fazer nenhum e nenhum outro, devolveu o dinheiro para o Estado, e se não fôssemos nós, vereadores, termos caçado o Ricardo Raimundo, nós perdido os 2.700.000, que vai ser empregado lá no country, um termas, ou no balneário, onde nós realmente vamos ter no nosso município hoje, Varpa, lá ali na divisa com Arco-Íris, um eco resort de grande porte, termas para o nosso município e um balneário lá no country, onde realmente nós vamos ter para ter o prazer de falar que a nossa cidade é uma estância turística, para chamar de estância, para chamar do município que realmente vai puxar a fila. Isso o senhor deveria lembrar, vereador Meireles. Isso o senhor não lembra, que o senhor pegou o dinheiro junto com o Ricardo, levou para a Avenida Tamoios e estava devolvendo os 2.700.000. Se não fosse o Caiaoque, junto com o secretário de Cultura e Turismo, Duda Jimenez, ir lá em São Paulo, retornar esse dinheiro para o nosso município e investir 2.700.000, que nós vamos ter no nosso distrito de Parnaso, a volta do tão sonhado country, que foi sonhado lá atrás pelo Manuel Gaspar, só que o Ricardo não quis dar sequência. O Ricardo não quis fazer a continuidade de um projeto, simplesmente queria mudar o nome das coisas, colocar um ar de que era ele quem fazia, mas no final a própria população está vendo, não fez nada, deixou uma cidade em frangalhos, uma cidade feia, sem nada para realmente a gente ter orgulho desse nosso município. É isso que tem que relembrar você, Meireles. Nós temos aqui que realmente ressaltar o trabalho dos secretários, o trabalho do Caiaoque, que em menos de 1 ano e meio fez muito mais que o seu prefeito, que simplesmente só colocou pessoas na prefeitura, cargos comissionados, aumentando a secretaria, colocando estagiário à torta e direita dentro da prefeitura e não sobrando dinheiro para fazer os investimentos.
Nós temos, sim, hoje, orgulho de dizer que nós temos um plano, um planejamento para o turismo no nosso município. E isso passa pela gestão do Caio Aoki. Parabéns, Caio. Não olhe o que os outros estão falando. A questão do CNPJ ainda não estar no nosso município, há uma questão burocrática. Os 2 empresários que estão investindo 15 milhões no nosso município não iriam a público falar que realmente estão com a gente porque o Caio não está dando assistência. Não estão lá para mentir, e sim para investir. Quando você fala que o Caio está chamando os empresários de mentiroso, isso eles não são. Graças a Deus estão aqui investindo na nossa cidade, coisa que os seus, né, que você mesmo, Meireles, não está contribuindo com nada para o nosso município. Parabéns, Caio, parabéns, Duda Gimenez, por fazer realmente a nossa cidade ser instância turística, não só no nome, mas também no planejamento. Volta a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Ribeirão. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que um homem público que tem uma cadeira na Câmara Municipal, o mínimo que ele tem que ter é conhecimento do que está falando. Disse aí que nasceu em Arco-Íris, viveu em Arco-Íris, conhece lá o bairro, e acaba falando coisas sem saber. Só para esclarecer o que disse o Meireles, a fazenda onde está, foi feito o Ecozô, ela tem 30% dela, porque uma fazenda não tem cerca, tem uma parte no município de Arco-Íris, e 70% da fazenda está no município de Tupã. O que aconteceu lá atrás? O cidadão, quando veio para montar da sua fazenda, a fazenda da sua família, um parque, um ecoparque, ele procurou a prefeitura de Tupã. O senhor Meireles talvez não saiba, porque ele era um vereador e o prefeito nem sempre ouvia os vereadores. O prefeito, à época, não deu importância. Ele procurou o prefeito de Arco-Íris e colocou à disposição. A prefeita de Arco-Íris colocou máquinas, colocou toda a disposição para abertura das ruas, para que fizesse terraplanagem, e realmente o Ecozô ficou nos 30%, aliás, na divisa entre Tupã e Arco-Íris. E essa divisa, no momento da montagem do Ecozô, ela ficou na divisa do lado de lá. Isso é verdade. Mas daí dizer que o prefeito de Tupã, que o Caio Aoki, junto aos empresários, não está fazendo um entendimento para que nós possamos trazer o turismo para Tupã, isso aí é um absurdo, um vereador falar uma coisa sem conhecimento. Até porque o Ecozô já existe e está sendo formado o Ecotermas. Esse Ecotermas está sendo feito na divisa do lado de cá de Tupã, com escritório em Tupã, e os empregos, inclusive, o senhor falou de 40 empregados que tem lá, grande parte é de Tupã, porque nós temos aqui, é muito próximo de Tupã. Arco-Íris já é próximo de Tupã. Até 1995, era parte de Tupã. Nessa divisão, ficou parte de lá, ficou parte de cá, mas o empreendimento, olha só, a estrada acaba em Arco-Íris. Não tem como alguém vir ao Ecoparque ou Ecozô e não passar por Tupã. Isso vai trazer todo o movimento para Tupã. Além disso, tudo que vai acontecer daqui para frente, haverá a participação da Prefeitura de Tupã, porque houve um entendimento entre o prefeito de Tupã e o seu Antônio e os seus irmãos, que Tupã fosse ajudar a fazer o desenvolvimento do turismo. E quero dizer mais, se nós estamos numa divisa de município e nós temos o privilégio de ter a parte da comercialização do lado de cá, todo o investimento maior será para Tupã. Então, acho que a pessoa, em vez de chamar os outros de mentiroso, o senhor é da igreja, o senhor é católico, não sai da igreja. O senhor é do PV, o PV sempre tem um discurso que não fala mal de ninguém. Vocês falam que são bonzinhos, que vocês não falam de pessoas, que vocês discutem projetos. Agora, isso não é o que o senhor pratica tudo ao contrário. Eu não vou falar que o senhor é mentiroso, vou falar que o senhor está desinformado. Vamos dar alguns exemplos. Senhor presidente, como eu sou líder, eu peço mais 5 minutos para continuar o que eu tenho a dizer. O senhor, senhor Meireles, o senhor está falando que o Caio é mentiroso. Eu estou defendendo que ele não está mentindo nada, porque ele fez um vídeo junto com os proprietários que assumiu o compromisso. Agora, eu não vou usar a mesma arma do senhor. Eu vou usar a palavra que o senhor é desinformado. Uma pessoa desinformada, ela é uma bomba relógio, ela não sabe o que faz. O senhor acabou de dizer 2 besteiras aí do tamanho do mundo. O senhor falou que os seus deputados trouxeram 50 milhões para a região, começando de Marília Panorama.
que o senhor acha que o eleitor de Tupã quer saber o que aconteceu em Panorama e Marília? O cidadão que mora em Tupã quer o benefício em Tupã. E vou te dar mais uma informação. Os seus deputados fez um investimento de 120 milhões. Não foi só isso não, porque cada deputado tem 15 milhões por ano. Se eles tiverem 4 anos de mandato, eles tiveram 120 milhões, ou em torno disso, que seja 100 milhões. Aí o senhor vem aí e fala que trouxe 8 para Tupã. Quando o senhor fala que trouxe 8 para Tupã, o senhor embute o prefeito, os outros vereadores que eram da sua base e os 2 deputados. Olha que vergonha. 100 milhões para os outros e 8 para Tupã. Sabendo que um morava em Tupã e o outro nasceu em Tupã. Que amor que tem pela Tupã. O senhor acabou de falar em amor por Tupã. Esse é o amor para Tupã dos seus um ex-deputado e um deputado atual, que nasceu na nossa cidade e pega quase 100 milhões ou mais do que isso e manda para outros municípios. O senhor fala na tribuna ainda. O senhor confessa na tribuna que mandou dinheiro para as outras cidades e não mandou para Tupã. Olha que vergonha que o senhor passa. Outra mentira, outra desinformação do senhor. O senhor está falando que o seu deputado, que falou na rádio aqui, que trouxe de volta a ferrovia, nobre vereador, que desinformação. O seu deputado é estadual, a rodovia federal. O seu deputado, que mora em Dracena de Tupã, ele é deputado estadual. Ele não tem nenhuma influência lá na NTT. O vereador Paulo Henrique teve mais influência que ele, que conseguiu falar com o superintendente lá no NTT, que eu estava junto com ele, marcada pelo meu deputado. E o senhor sabe por que a ferrovia está abrindo? Não tem nada a ver com o seu deputado. Zero. Nada. Porque o seu deputado nunca fez uma reunião sobre ferrovia. É que quando acontecem as coisas, o seu deputado fala que foi ele. O seu deputado fala que o segundo curso da Unesp foi ele. Ele não participou de nenhuma reunião. Eu participei, Manuel Gaspar participou, vários deputados, menos o seu nunca participou. Então é muito fácil, tudo que vem do governo fala que foi ele que fez. Para de falar coisas com desinformação. Vou ser delicado com o senhor, não vou te chamar o senhor de mentiroso, não. Isso é o senhor do PV que fala. O senhor é desinformado. Uma pessoa que ouve os outros falar e vai aí, fala e repete como se fosse um papagaio, sem nenhuma informação. Eu estive lá em Brasília, lá estava discutindo o quê? O Paulo Henrique também esteve. Nós estávamos discutindo o quê? A Rumo queria assumir o lugar da ALL, que é a empresa que tinha concessão. Para a Rumo assumir, ela queria que prorrogasse por mais 30 anos. Isso foi para o TCU, que o seu deputado não tem nada a ver com TCU. E vou te dizer mais, todos os deputados do Estado de São Paulo, federal, pediram isso daí, porque isso é importante para o município, menos o seu, que o seu é estadual, ele não fez nada disso. Vários deputados, o meu deputado fez reunião, deputado de outros partidos, de todos os partidos foram lá pedir para reativar, mas estava dependendo de uma aprovação do Conselho, do TCU, para permitir a prorrogação, porque a Rumo só aceitaria pegar essa obra a fazer, que é uma obra enorme, faltava só 8 anos, eles queriam que fosse 38, porque tem que investir esses 6 bilhões que o senhor falou aí, que o seu deputado fez de investimento. Não fala isso, pelo amor de Deus. Quem vai investir isso daí é a Rumo, uma empresa privada que fez um contrato, que ela é obrigada a investir esses 6 bilhões para reativar a linha férrea para os trens voltar a funcionar. Eles vão ter que trocar dormente, consertar, fazer tudo que tem que fazer para que isso venha a acontecer na prática. Isso vai demorar. Só para Tupã vai vir, sim, daqui uns 3, 4 anos, que vai começar lá em cima e vai vir pela toda, eles vão fazer as cidades maiores primeiro. Então o senhor precisa ter. O senhor já foi lá em Brasília? O senhor já foi na NTT para ter essas informações? O senhor não foi, tenho certeza absoluta, porque o seu deputado é estadual. Ele vai fazer uma reunião para o senhor aqui em São Paulo, que lá em Brasília, ninguém sabe quem é Reinaldo Augusto. Ele é deputado estadual. Então não assuma para si aquilo que vocês fizeram. Não assuma para si. O senhor tem a coragem de falar que seus deputados mandou 50 milhões. Fala a verdade. Cada deputado federal tem 15 milhões por ano. Um deputado federal tem 60. O seu deputado estadual deve ter lá em torno de 8 a 10. Multiplicado por 4 é mais 40. 100 milhões, o senhor não sabe nem fazer conta. Porque do jeito que o senhor falou, os meus deputados investem 60 milhões por ano. Mas não é em Tupã. Eu só digo que veio para Tupã o que veio para Tupã.
Por exemplo, o Guilherme Mussi mandou 500 mil para a saúde esse ano, só o Guilherme Mussi, mais 1,5 milhão de outros deputados que eu consegui, do Olim, do Derrite, todos do meu partido e outros que não são, mais de 2 milhões para a saúde esse ano, que está na conta da prefeitura. Agora, eu não posso pôr na conta o que foi para Marília. O que o meu deputado mandou lá para Capão Bonito não conta aqui. O senhor está fazendo uma conta aí que é uma confusão para o eleitor. Daqui a pouco eles vão falar assim, nossa, Tupã não tem problema. O Meirelles trouxe 50 milhões para Tupã. Isso não procede, não tem lógica, não tem sentido. Então o senhor é um desinformado. E o Caio não é mentiroso, porque eu estive no Ecosul, eu conversei com o seu Antônio, o Caio esteve, e o senhor não sei se já esteve lá, e vários deputados esteve lá, porque aquilo é importante para a nossa região. E nós temos certeza que instalado o Ecoparque como está sendo feito, os hotéis que vai abrigar os turistas é de Tupã, Arco-Íris não tem hotel. Nós vamos ter... Senhor presidente, o meu tempo acabou. Acabou. 10 minutos. 10 minutos terminou. Acabou, 10 minutos. Então, para encerrar, senhor presidente, eu queria pedir para o Meirelles que quando alguém mandar um recado para o senhor falar na tribuna, procura ler, procura entender o que falar para o senhor, porque o senhor fala umas coisas que não tem sentido, não tem lógica, o senhor é um desinformado. Com a palavra o vereador Eduardo Aquile da Mitsu. Senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Thelma. Eu havia pedido o uso da palavra antes do vereador Eduardo, se puder, vereador Eduardo. Pode fazer o uso, vereadora. Sim, então, com a palavra a vereadora doutora Thelma Tulim. Muito obrigado, e obrigado, vereador Eduardo. Eu tenho certeza que o vereador Eduardo, que foi secretário de Desenvolvimento Econômico, terá muito a informar sobre a questão do Ecoparque, do Ecotermas e de tudo isso. Mas eu fico indignada, senhor presidente, porque, primeiramente, o vereador Meirelles fala o que quer e depois sai da sessão e desliga a câmera dele. Eu gostaria que ele voltasse para a sessão para ouvir o que a gente tem que falar, para a gente olhar para ele enquanto a gente está falando. Porque enquanto o vereador Ribeirão estava aí falando, ele saiu do ar e desligou o vídeo e desligou também o microfone e saiu daqui. E eu acho que ele precisa ouvir, porque ele fala o que ele quer e a gente ouve, mesmo que o que ele fala não seja verdadeiro. Agora, é no mínimo deselegante... Senhor presidente, vereadora Thelma, por gentileza, senhor presidente, eu gostaria de pedir verificação da presença dos senhores vereadores. Muito bem. Tá certo. Gostaria que os vereadores confirmassem a sua presença durante a sessão agora, neste momento. Solicita para o secretário chamar cada um para dizer que está presente, senhor presidente. Peço ao secretário que chame os vereadores para confirmar a presença na sessão. Vereador Alexandre Escombate. Estou presente, senhor presidente. Vereador Amaury Sérgio Mortágua. Presente, senhor presidente. Vereador Antônio Alves de Souza. Presente, senhor presidente. Estarei presente até o fim da sessão. Vereador Antônio Carlos Meirelles da Silva. Presente, presidente. Vereador Augusto Fresnel da Torres. Presente. Vereador Charles dos Passos Sanches. Presente, senhor presidente. Vereador Eduardo Aquile da Mitsu. Presente. Vereador Pastor Eliezer. Presente. Vereador Gilberto Neves Cruz. Ele está representando a Câmara no evento da cidade, então está ausente na sessão. Vereador Luiz Alves de Souza. Vereador Osmídio Fonseca Castilho. Sempre presente, senhor presidente. Vereador Paulo Henrique Andrade. Presente. Vereador Renan Vitor Pontelli. Presente. Vereadora Thelma Tulim. Presente, senhor presidente. Vereador Tiago Matias. Presente. Senhor presidente, temos então, até o presente momento, as ausências dos vereadores Gilberto Neves Cruz e Luiz Alves de Souza. Ok. Vamos retornar então a palavra com a vereadora Thelma Tulim. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Ribeirão, mas o vereador Antônio Carlos Meirelles,
voltou e desligou o vídeo dele novamente, né? Bom, de qualquer forma, é preciso lembrar que, além de desinformado, o vereador Meirelles esquecido, tem a memória curta e se mostra totalmente deselegante quando recebe os empresários do Ecotermas Park de uma forma rude, dizendo que eles são mentirosos também, porque eles vieram ao vídeo e vieram dizer a todos nós que estão investindo, vão investir e que tem essa parceria com o Tupã. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente está cansado de ouvir o vereador Meirelles falar do ex-prefeito Ricardo Raimundo. Eu não gosto de voltar a esse tema, foi doloroso para a cidade, foi doloroso para todos nós tomarmos uma decisão muito difícil, que em 20 anos eu nunca tinha visto acontecer no nosso município, e não é gostoso falar sobre isso, Meirelles. Não é bom, não é saudável, vamos tocar a vida adiante, ao invés de ficar voltando desse jeito que o senhor volta aqui para o passado. De qualquer forma, tudo o que estava acontecendo naquela época, e que nós vimos, por exemplo, a dengue, do jeito que estava, matando pessoas, mais de 7 mil casos naquela época, com 30 funcionários trabalhando, cada vez que acontecia um problema num bairro, todo mundo ia para o mesmo bairro, deixava o restante da cidade desguarnecida. Precisou o Caio assumir a prefeitura, reorganizar a questão da dengue, trazer de volta pessoas que eram da área e que são competentes, e mostra essa competência até hoje, como é o Marquinho da dengue, para organizar. Dividiu aquela equipe em 2 equipes andaram toda a cidade, bairro a bairro, casa a casa, verificando e orientando. Outra equipe olhando cada lote público, órgãos públicos, para fazer toda a limpeza. E outra equipe indo de porta em porta nas imobiliárias para poder pegar a chave das casas que estavam alugando ou vendendo, para tapar vaso sanitário, ralo, etc. Hoje, nós vimos que esse número baixou 90%. Vereador Meirelles, é doloroso para a cidade lembrar aquele fato tão difícil que foi para todos nós. Não precisa ficar falando isso, basta ver o que está acontecendo na cidade. Basta ver todo o recap que está sendo feito, basta ver todos os veículos, e inclusive para a saúde, que estão sendo adquiridos, e equipamentos. Basta ver um sorriso no rosto do tupaense. Se o senhor está fazendo campanha eleitoral, e se o senhor está, neste momento, andando casa a casa, o senhor vai ver sorriso no rosto das pessoas, não tristeza como a gente via, dor como a gente via, 9 horas de pessoas esperando na UPA, porque só tinha uma porta de entrada para o atendimento médico. Não relembrem mais aquele fato tão doloroso para todos nós, como se isso fosse um golpe, senhor Meirelles. Por favor, respeite a população. Estamos numa nova campanha eleitoral, que as pessoas escolham agora quem eles querem administrar. Pare de voltar no tempo, pare de enganar as pessoas e deixe de ser deselegante com empresários que estão vindo investir e acreditando na nossa instância turística. Muito obrigado, senhor presidente, e me perdoe as palavras rudes. Não gosto de fazer isso, de falar assim, mas é demais, não dá para aguentar. Muito obrigada. Com a palavra o vereador Eduardo Chigueiro. Boa noite, senhor presidente, nobres pares. Boa noite, telespectadores que estão aí pela TV Câmara e pela internet. Eu gostaria de reforçar aí as palavras do vereador Ribeirão. Realmente, quando o empresário veio procurar a administração anterior, não teve o respaldo. E também um trabalho que está sendo desenvolvido pelo Grupo Jacto, que é um fomento do turismo de Garça a Bastos. Tupã também, a administração anterior ficou fora desse projeto. Conseguimos retomar essa parceria com o Grupo Jacto, trouxemos os empresários da Jacto para estar conversando com os empresários da nossa cidade, e estamos buscando parcerias com o São Antônio, com o Ecoparque, fomentando o turismo regional. Essa semana eu tive contato com o André
Yoshimoto, ele está investindo também num parque aquático na cidade de Garça, e faz uns 30 dias, a gente está conversando com o Ricardo Garcia, lá da cidade de Birigui, da Speed Park, para fazer uma parceria com o Ecopark. A intenção, o que é? Fomentar regionalmente o turismo na nossa cidade. É um dinheiro que a pessoa vai vir gastar à vista na nossa cidade, e nós vamos ter essa parceria, porque os turistas vão estar no hotel em Tupã, ou mesmo em Birigui, eles passam um dia aqui no Ecotermas, passam outro dia na cidade de Garça, e também lá em Birigui, no Speed Park. É um fomento regional, e estamos trabalhando aqui, fomentando os nossos empresários do ramo de hotel da nossa cidade, dos restaurantes, incentivando eles a estar investindo. Porque, a princípio, o Ecopark vai estar investindo no ramo de hotel, vai ser a última fase do seu projeto. Então, vamos fomentar e acreditar no empresário que quer realmente se instalar na nossa cidade. Um exemplo disso é a Sinergia, que tem tecnologia em suplementos animais, estava indo para a cidade de Pompeia, conseguimos estar revertendo e conseguir um barracão adequado que a empresa necessitava. E foi a instalação da empresa lá na Granol, que está sendo reativado com essa fábrica de ração. Então, é isso que nós temos que fazer, todos os vereadores aí empenhados no bem comum da nossa cidade, gerando emprego e renda. Nós temos que trabalhar sempre nessa linha, não desacreditando ou desmerecendo o empresário que vem acreditando no nosso município. É só, presidente, eu volto a palavra. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra em explicação pessoal, nos termos do artigo 157 do Regimento Interno, convocamos uma sessão extraordinária a ser realizada logo após o término desta, para apreciarmos em segunda discussão os projetos de lei 50 e 51 de 2020. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo coro regimental sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão extraordinária. Convido o senhor vereador Ninha Fresneda a fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, pastor Eliezer, secretário Charles, senhores vereadores, vereadora, telespectadores da TV A Câmara, TV do Povo, boa noite. De acordo com o regimento interno dessa Casa de Leis, faremos uma sessão bíblica no livro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos projetos constantes da pauta. Projeto de lei número 50/2020, de autoria do prefeito municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 59.060 para ações estratégicas de apoio à gestação pré-natal e puerpério, em decorrência da pandemia do coronavírus, com a inclusão e identificação de nova ficha de despesa na lei orçamentária vigente, movimentando recursos repassados pelo governo federal e da outras providências. Em segunda discussão, o projeto de lei número 50 de 2020, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Projeto de lei número 51/2020, de autoria do prefeito municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 111.220 para atender necessidades de custeio com o fortalecimento das equipes e serviços da atenção primária em função do enfrentamento do Covid-19, com recursos repassados pelo governo federal e a inclusão e identificação contábil de dotação específica na lei orçamentária de 2020 e da outras providências.
Em segunda discussão, o projeto de lei número 51 de 2020, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Questão de ordem, vereador Meirelles? Sim. Gostaria que fosse nominal a votação, por favor. É regimental. Peço ao secretário que chame os vereadores para a votação nominal. Vereador Alexandre Escombate. É favorável, senhor presidente. Vereador Amaury Sérgio Mortágua. Favorável. Vereador Antônio Alves de Souza. Favorável. Vereador Antônio Carlos Meirelles da Silva. Presidente, justificando aqui meu voto, eu quero deixar aqui uma observação. Na época da dengue, teve 7 pessoas... Senhor presidente, Questão de ordem, vereador Ribeirão. Na justificativa ou na fala, só pode discutir o projeto em pauta, não pode responder. Sim, peço ao vereador Meirelles que discuta o projeto. O projeto, nesse 51, está chegando do Covid para que possa ajudar nas 39 mortes que teve aqui em Tupã, enquanto que na dengue foi 7. Voto favorável. Vereador Augusto Fresneda Torres. Favorável. Vereador Charles dos Passos Sanches. Favorável, senhor presidente. Vereador Eduardo Akira Edamitsu. Favorável. Vereador Gilberto Neves Cruz. Ausente. Vereador Luiz Alves de Souza. Favorável, senhor presidente. Vereador Osmídio Fonseca Castilho. Favorável, senhor presidente. Vereador Paulo Henrique Andrade. Favorável, presidente. Vereador Renan Vitor Pontelli. Favorável. Vereadora Thelma Tulim. Para justificar meu voto, senhor presidente, é preciso dizer que o Covid é uma pandemia mundial que necessita de recursos e que está incontrolável, enquanto a dengue, muita coisa poderia ser feita como foi. Meu voto é favorável. Vereador Tiago Matias. Favorável. Senhor presidente, são 13 votos favoráveis e uma ausência. O projeto está aprovado. Concluída a votação dos projetos que constavam da pauta, renovamos nossos agradecimentos a Deus por sua constante proteção, aos senhores vereadores e funcionários pela colaboração e ao público por haver prestigiado os nossos trabalhos através da TV Câmara e da internet. E damos por encerrada essa sessão extraordinária. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus abençoe e ilumine a nossa cidade. Boa noite a todos. Amém.